Se possível, feche seus olhos, medite no seu relacionamento com Deus e fale a Ele o que você necessita neste momento. Vamos orar? Eterno e poderoso Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, seres humanos, pecadores, mas que hoje nos dispomos, ó Deus, a abrir a Sua palavra, a estudar, a estar em Sua casa de oração, para entoar cânticos, ó Deus, e buscar, ó Deus, a Sua presença, a comunhão contigo, não individual como fazemos em nossos lares, mas neste momento, em grupo, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja em nosso meio, falando, ó Pai, dirigindo cada palavra aqui mencionada. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores disso, mas eu clamo, ó Pai, pelos méritos de Jesus, em nome dele eu oro, amém. Muito bem, aqui a gente narra uma história conhecida, né? Eu acho que para todos os irmãos, a conversão de um centurião romano, né, chamado Cornélio. Eu convido os irmãos para a gente fazer a leitura aqui a partir do verso 1, vamos até ao 8 a princípio. Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Não fiquem bravos comigo aí com a menção de nomes, etc e tal, que não, nome de cidade, eu me perco um pouco aí nas palavras, no jeito correto, né, de mencioná-las. Mas muito bem, aqui nós temos uma história interessante já até este momento. Quem era Cornélio? Diz o texto que era um centurião, né, romano da corte chamada italiana. Um centurião era um soldado, né, profissional romano, né, que cuidava de aproximadamente 80 ou a 100 soldados. Esse era um centurião. E Cornélio vinha de uma família nobre. O texto diz que ele era um centurião, morava em Cesareia, um lugar onde ficavam pessoas com tal responsabilidade. Diz o texto que este homem teve uma visão de um anjo. Antes da gente explicar sobre isso, só fazendo aqui um comentário importante, uma introdução importante, o livro de Atos dos Apóstolos narra a história da igreja dos seus primeiros 30 anos, ou seja, a partir da morte de Jesus, aproximadamente do ano 31 até o ano 60, que posteriormente depois foram escritos os evangelhos, inclusive também em Atos dos Apóstolos. E conta também os problemas, as vitórias, mas também os problemas que a igreja enfrentou nesses primeiros anos. E aqui a gente vai encontrar um problema desse, e a gente vai chegar lá. Por exemplo, a gente tinha algumas divisões interessantes das classes socioculturais da época. Por exemplo, o primeiro grupo que a gente pode mencionar, e talvez o mais conhecido, os judeus. Os judeus, eles se tornaram exclusivistas, nacionalistas, patriotas, devido às bênçãos talvez que eles haviam recebido de Deus. Isso piorou com o cativeiro babilônico, no qual eles realmente ficaram muito temerosos de um dia voltar a ser levados cativos. Isso levou eles a tomar algumas práticas, umas práticas importantes para eles se manterem afastados de problemas futuros. E eles adicionaram às leis de Deus muitas outras regras. E uma dessas regras é que eles buscavam distância de pessoas que aparentavam serem cerimonialmente impuras. E achados ali do Mar Morto, nas tumbas ali de Qumran, acho que é essa a menção,
foi achado algumas coisas que indiciam que havia uma crença popular na época, que anjos não se associavam a gentios entre os judeus, né, essa crença. Então veja, eles acreditavam que anjos não se associavam a gentios. E Cornélio morava em Cesareia, era um centurião romano. Logo ele era um gentil. Então veja, havia esse primeiro grupo, os judeus, e veja que os judeus separavam o mundo entre eles mesmos e os gentios, ou seja, todo aquele que não era judeu era gentil. Então haviam os judeus, mas não somente eles, né? Para os judeus havia os judeus e os gentios, mas havia naquela época, de classes socioculturais, os judeus helenistas, que eram judeus, que residiam fora, da Judéia, fora ali, da circunvizinhança ali, ou seja, descendentes de judeus que nasceram em terra estrangeiras. Esses eram chamados judeus helenistas. Judeus helenistas, e também havia os prosélitos. Quem que eram eles? Eram as pessoas, ou seja, os gentios que se convertiam ao judaísmo e passavam pelo processo de circuncisão. Ou seja, se eu fosse uma pessoa que quisesse converter ao judaísmo, eu precisaria passar por este processo da circuncisão, que era um ato que de certa forma diferenciavam eles dos outros povos. Então judeus helenistas, judeus que nasceram em terra estrangeira, prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo e passaram pelo processo da circuncisão, os gentios, ou seja, até aqui 4 grupos ou classes sociais, e havia também um quinto, que a gente pode chamar de os homens tementes a Deus. Quem eram esses? Pessoas que eram simpatizantes do judaísmo, acreditavam em Deus, mas não passaram pelo processo de circuncisão. Eles não efetuaram essa lei cerimonial, ou seja, os judeus não aceitavam essas pessoas como sendo judeus, ou prosélitos, aquelas pessoas que se convertiam e passavam pela circuncisão. E aqui então a gente chega na história de Cornélio. Cornélio, diz a Bíblia que era um homem temente a Deus e toda a sua casa. Ou seja, ele era para o judeu, um gentil. Se ele era temente a Deus, se ele fazia suas orações, dava esmolas, é outra história. A gente vê que um dos primeiros problemas encontrados na igreja em seus primeiros anos era essa separação entre judeus e gentios. E muitos problemas ocorreram dessa separação que eles faziam. Paulo era um homem que defendia isso com unhas e dentes. Muitas das suas cartas mencionam a respeito de circuncisão, a respeito das leis cerimoniais abolidas na cruz. Então ele lutava para que não houvesse a separação, porque isso era um problema e atrasava a obra. E veja que aqui Cornélio tem uma visão de um anjo de Deus que traz uma mensagem a ele. E a mensagem era: envia alguns homens para buscar Simão, por sobrenome Pedro, que mora com outro Simão, curtidor de couro, à beira-mar. Ou seja, o anjo não foi instruído a trazer a mensagem da cruz a Cornélio. Ele apenas veio trazer a mensagem para que Cornélio mandasse chamar um homem de Deus para que levasse a mensagem. Um homem de Deus que tivesse falhas, derrotas, fracassos, problemas, como ele também tinha. Isso que eu acho muito interessante, que todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia, eles nunca trazem uma mensagem direta a respeito de um ensinamento bíblico, ou a respeito da missão, a respeito do Evangelho, a respeito da cruz. Eles trazem mensagens para que o povo vá buscar o conhecimento. Veja que o anjo não foi instruído. Capacidade ele tinha, com certeza, muito mais que nós. Mas ele manda chamar um outro homem, um homem como você e eu, talvez. Um homem que serve a Deus, para que ele fosse ensinar a respeito da cruz. A gente vê algumas coisas interessantes aqui. Que Deus ele sabe de tudo que fazemos. Ele sabe do seu trabalho, das suas dificuldades, dos seus afazeres, das suas lutas diárias. Veja que Deus é claro ali na mensagem através do anjo. Olha, Simão, curtidor de couro, mora à beira-mar. Veja que ele dá os detalhes. E às vezes a gente pensa que Deus não sabe os detalhes da nossa vida. Ah, Senhor, Tu não sabe o que eu estou passando nesse momento. Deus sabe, irmão, creia nisso. Aqui já tem uma lição para a gente. Mas então veja que Cornélio ele cumpre aquilo que o anjo havia lhe instruído a fazer. E continuando a história, agora a partir aqui do verso 9, aparece uma história meio que paralela, O centurião Cornélio tem uma visão, e agora aqui por título da minha Bíblia tem também Pedro tem uma visão. E a partir do verso 9 conta a respeito disso.
No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja que interessante, como Deus ele prepara, né, as coisas de uma maneira extraordinária que vai além, né, dos nossos pensamentos. Né? Às vezes a gente quer, em orações, né, pedir a Deus como Ele fazer o milagre ou a bênção na nossa vida. Né? Irmão, não se preocupe com isso. Conte a Deus o que você precisa. Deixa com Ele. Ele é especialista, né, em atender as nossas necessidades. Não que Ele seja alguém que esteja sempre só para nos atender. Deus não é um garçom. Deus é Deus. Mas Ele está disposto. Ele nos dá essa oportunidade de contarmos a Ele o que a gente precisa. Mas deixe que Deus sabe da melhor maneira de resolver cada detalhe da vida. E veja que Deus agora dá uma visão também a Pedro. Um que foi dos seus discípulos, esteve com Jesus, aprendeu com Jesus por anos, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos ali com Jesus, aprendendo as lições do próprio Mestre. Como psicólogo, psicoterapeuta, Augusto Cury chama, o mestre dos mestres. Depois que ele faz um estudo, uma análise da inteligência de Cristo, ele chama Jesus de um mestre dos mestres, que realmente foi, a gente reconhece isso. E veja que agora, qual é a visão que Pedro tem? Um lençol que desce do céu, como se estivesse sendo segurado por 4 pontas, e lá havia quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Toda sorte de quadrúpedes, diz o texto. E vem também em seguida uma ordem do céu. Pedro, o que é Pedro fazer? Mata e come. Mata e come. Irmãos, que animais que tinha ali nesse lençol? Havia animais imundos ali? Havia. Havia animais limpos ali? Havia ou não havia? Agora ficou meio com uma incerteza. Sabe, irmãos, antes de eu falar sobre isso, eu quero explicar um outro conceito aqui da mentalidade judaica da época. Sabe, a partir aproximadamente ali do 1º século, 2º século antes de Jesus, os judeus eles começaram a observar uma outra coisa, que era ensinada também pelos rabinos. Que seria a contaminação pela associação. O que seria isso? Havia coisas, alimentos que Deus havia considerado imundo. A gente reconhece isso até hoje, se encontra em Levítico capítulo 11, em outros livros ali que tratam das leis. Mas havia também os animais limpos que eles consideravam imundo quando este se associava com, que eram animais puros, mas que em associação, ou seja, junto com animais imundos, eles consideravam também impuro. A gente vê que os judeus tinham eles até não gostavam eles não entravam, era dificilmente eles entravam em casa de um gentil. Por quê? Os judeus, ou seja, eles que se consideravam puros, ao contato com o gentil que eles consideravam imundo, eles logo se tornavam impuros também. A gente vê que Pedro, mais para frente, ele hesita, ele fala: olha, bem vocês sabem que para um judeu não se pode entrar à casa de um gentil incircunciso. Ele fala no texto. Então veja que os judeus não entravam em casa de gentios porque eles não queriam se contaminar, porque eles não iam poder participar das cerimônias feitas no templo. Eles estavam impuros, iam ficar imundo por algum tempo, ia realizar outros processos. Ou seja, eles tinham essa exclusão, eles não gostavam disso. Tudo pelo fato daquele ensinamento rabínico de contaminação por associação. Mas veja que interessante, eles tinham cachorro, gatos. Cachorro e gato é animal puro ou limpo? E aí? Imundo ou limpo? Fale com clareza. É imundo ou limpo? Imundo. Um cachorro é um animal imundo.
Se você quer saber mais sobre isso, estude, né, os livros que falam sobre as leis cerimoniais, as características de cada animal. Só como nota de revisão, ali com a brincadeira que o Moisés fez, eu não como linguiça suína, tá, irmão? Só nota de revisão aí, tá bom? Mas enfim, irmãos, os judeus tinham esse ensinamento, contaminação por associação. E naquele lençol que foi baixado dos céus, havia animais impuros, e diz o texto que havia também animais comum. Você sabe qual que era o comum mencionado ali no texto? Irmãos, o comum era o limpo que se tornou impuro pela associação com o imundo. Você entende? Ou seja, havia animais limpos também naquele lençol, mas Pedro considerou eles comum, porque eles estavam em associação com aquilo que era imundo. Então a ordem de Deus era: mata aí e come. Mas Pedro falou: não, Senhor, eu nunca comi coisa comum ou impura. Veja a resposta de Deus aqui, irmãos. Verso 15, tá, irmãos? Desculpa. Atos 10, verso 15. Olha a resposta que Deus dá às palavras de Pedro. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum, irmãos. O problema de Deus era com o imundo ou com o comum? Com o comum. Ao que Deus purificou, palavra para Pedro: não consideres comum. Você está entendendo? Ou seja, o problema de Deus nunca foi purificar o que era imundo, irmãos, mas era mostrar para Pedro que aquilo que é limpo, independente se está em contato se está associado com o imundo, irmãos. Só que Deus não estava querendo ensinar sobre comida ali, apenas utilizando um tempo aqui para dar essa explicação, porque é uma dúvida que às vezes fica na nossa cabeça, né? Como adventistas do sétimo dia, observantes, né, das leis de saúde de Levíticos 11. Então, irmãos, o que é imundo é imundo, o que é limpo é limpo. Só que Deus estava querendo ensinar a Pedro uma lição ainda maior naquele momento, porque Pedro, irmãos, era um judeu que tinha um coração fervente para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz aos seus irmãos judeus, mas que tinha um coração endurecido para levar a mensagem às pessoas que estavam ao seu redor.